Não existe absolutamente nada que te impeça de alcançar os seus sonhos, a não ser você mesmo. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Levi e você está aqui no canal Reunião Sem Pauta. Então senta aí que a gente vai ter uma conversa muito importante sobre você mesmo, bonitão. E para começar essa conversa, eu tenho que fazer uma pergunta que vai ser um pouco afrontosa, mas cara, você vai entender. Por que que você sente tanto prazer em dar errado? Qual que é o prazer que você sente em não dar certo? O que que acontece na sua cabeça para você querer cada vez mais dar errado? Essa semana eu me deparei com um momento da minha vida onde eu percebi que eu estava gostando pra caramba de perder. E não, claro, quem é que gosta de perder, né? Ninguém, não tô dizendo que era no tete a tete ali, mas no meu subconsciente, pra mim, estava tudo bem dar errado. E eu não sei de onde isso veio. E pra gente, que é pessoa que veio de um local pobre, veio de é uma pessoa emergente pra outra classe social, a gente tem muito essa coisa, a gente se acomoda demais com o local da perda, porque a gente acredita que não é digno o suficiente de dar certo. Isso é uma coisa que tá na mente de todo mundo, tá no coração de todo mundo e é algo que o sistema impôs na gente e a gente permitiu que as pessoas colocassem. Por que que surgiu tanto essa coisa hoje em dia de meritocracia? Porque a gente acredita que se a gente não faz por onde, a gente não deve receber aquilo. Claro, eu até entendo essa linha de pensamento, mas você tem que entender também que talvez você mereça esse tipo de coisa, você mereça uma vitória, você mereça dar certo. Mas de onde que isso vem? Às vezes você não aceita dar certo porque você ainda não se perdoou. Rapaz, você achou que ia ser um videozinho simples, não vai, cara. Isso aqui vai doer bastante em você. Mas basicamente a gente entende que quando dá errado alguma coisa ou esse tipo de coisa, claro que conscientemente ninguém gosta de perder. Ninguém, absolutamente ninguém. Se alguém virar pra você e falar que gosta de perder, essa pessoa é besta. Inconscientemente, o nosso cérebro aceita esse tipo de coisa. Ele aceita que a gente deu errado, ele aceita que as coisas estão indo mal e a gente se sente até bem, às vezes inconscientemente falando, por dar errado. Às vezes as coisas saem do nosso controle, às vezes algo que a gente está batalhando não deu certo, às vezes alguma coisa que a gente quer fazer deu errado, e isso é totalmente normal, a vida é cheia dessas coisas. Só que o problema é quando no nosso inconsciente a gente aceita esse tipo de coisa, e isso faz com que a gente cada vez mais acabe com nós mesmos. Às vezes as coisas não dão certo, e tá tudo bem, a vida é feita disso. Às vezes você coloca seus esforços em alguma coisa e isso não vai dar certo. Às vezes as coisas saem do seu controle, a vida não é um morango, cara, não tem como você esperar que tudo dê certo. Mas acontece que a grande maioria das vezes, quando isso acontece, conscientemente a gente odeia, ninguém gosta de perder. Mas no nosso subconsciente tá tudo bem. E a gente acredita que merece esse tipo de coisa. E a gente cada vez mais, quando vai tentar novamente, a gente já vai com o nosso subconsciente pensando, eu tenho que dar errado, não vai dar certo. E isso é um pensamento muito louco, porque eu passei por essa situação um tempo atrás, né, recentemente, e eu parei, me deparei assim e falei, cara, eu gosto de dar errado. Conscientemente, claro que não, mas o meu subconsciente se acostumou com não ser consistente e se acostumou com não dar certo nas coisas em que eu me empenho. Isso faz com que a gente perca um tempo danado. Por exemplo, esse vídeo mesmo é um ótimo exemplo disso. A minha câmera deu algum problema, eu não sei qual foi, ainda vou levar na manutenção e assim vai. E eu não gravaria esse vídeo. Só que o que acontece? Eu percebi dentro desse pensamento que o meu subconsciente estava se sentindo muito feliz por não conseguir fazer alguma coisa. Mas isso não existe. Isso não tem como a gente conviver com um pensamento onde dar errado é a parte legal do negócio para o nosso subconsciente. O nosso subconsciente ele tem que entender que não, eu dar errado é ruim, eu quero dar certo. E é muito aquela coisa de isso surge muito de um lugar onde você não se perdoou. Exatamente. Às vezes essa coisa de o seu subconsciente querer dar errado, ela vem de um lugar onde você não se perdoou. Você não aceitou que errou, você não aceitou seus próprios erros. Isso fez com que você ficasse cada vez mais à vontade com a questão do perder, a questão do eu quero dar errado, e não o dar errado conscientemente, mas o seu subconsciente aceita
que tudo esteja um caos. O seu subconsciente aceitou isso numa boa e você também aceitou isso de certa forma. Porque é aquela coisa, o que você não muda, você escolhe. Então se às vezes as coisas vão dar errado aqui, tudo bem. Você não pode ficar se martirizando por esse tipo de coisa dar errado. Você tem que diminuir cada vez mais o tempo entre a sua insatisfação com a sua vontade de tentar novamente. E isso eu percebi que vem de um lugar muito legal. Tem um exemplo que eu queria dar aqui que é, pensa comigo, imagina que tem alguém que você era e alguém que você quer ser. Vamos imaginar que são duas pessoas totalmente distintas. Uma cuida do corpo, cuida da rotina, trabalha com intenção, faz as coisas ali com calma, com paciência, tem hábitos bons, hábitos saudáveis, é uma pessoa organizada. E a outra é quem você queria ser. Só que essa pessoa vive num caos completo. Ela vive totalmente desorganizada, ela não tem motivação pra nada, ela não tem vontade de sair da cama. Pensa comigo, qual das duas pessoas vai se sair melhor? Com certeza, a pessoa que tem hábitos bons, que cuida da saúde, que faz as coisas com intenção. Mas isso é o básico. Por quê? Porque isso é como se fosse quem mais você alimenta, mais sobrevive dentro de você. O problema é que seu subconsciente está a cada minuto da sua vida alimentando o seu eu do passado. E não alimentando a pessoa que você gostaria de ser. Isso é uma parte difícil de entender, mas esse exemplo ele traz essa praticidade. A gente perde muito tempo querendo dar certo e não fazendo a gente dar certo, sabe? E é muito louco que se você parar para pensar, a pergunta que fica desse exemplo da pessoa que se cuida e da pessoa que vive ao léu, qual das duas pessoas você está alimentando? Qual das duas pessoas tem mais controle sobre a sua vida? E claro, no início é muito difícil. Por quê? Porque você tem que viver com uma chavinha ligando e desligando na sua cabeça. Isso acontece comigo. Eu não gravaria esse vídeo nunca. Nossa, eu seria um cara super preguiçoso, mas é uma chave que muda na sua cabeça. É uma chavinha que nos primeiros meses, nos primeiros momentos, é uma chavinha que vai ter que ficar virando todos os dias. Mas depois de um tempo, essa chave já vira automaticamente e você nunca mais desliga ela. Essa é a maior dificuldade quando você sai de quem você queria ser para quem você realmente vai se tornar. É muito difícil essa transição, porque o nosso cérebro não está acostumado, o nosso subconsciente quer dar errado. Só que essa transição tem que acontecer. É uma chavinha, realmente não é fácil no primeiro tempo. Para criar conteúdo não foi fácil, para eu me organizar não foi fácil, para eu ter a vida que eu tenho hoje não foi fácil. Então você sai desse modo automático e isso começa a se tornar o seu padrão. Quando você começa a ter esses hábitos e mudar essa cabeça, falar para você mesmo, essa é a pessoa que eu quero ser. Isso muda e você deixa de ser quem você foi. Isso faz com que cada vez mais você consiga ser quem você realmente deseja ser. Não é algo fácil. As pessoas dizem muito hoje na internet que é mudança de mentalidade. E parece que você vai mudar de mentalidade assim, ó. Não vai. Você não vai mudar de mentalidade do dia pra noite. Isso é uma construção. E o problema é que você não tá se dando tempo suficiente para construir o que você quer. A gente quer as coisas muito rápidas. Isso se dá muito por conta da internet, por conta dos celulares, esse tipo de coisa. Mas a verdade é, as coisas levam tempo. Plantar algo leva tempo. E todos os dias você tem que regar, olhar a terra, e todos os dias você tem que cuidar daquilo que você plantou. Não é algo simples, claro que não. Se fosse fácil, filho, pedreiro tava rico. Se fosse fácil, tinha farmacêutico aí bilionário. Não existe coisa simples, cara. Mas é algo que você muda ao longo do dia. E voltamos à pergunta inicial. Qual dessas duas pessoas você mais tem cuidado? Da pessoa que você quer ser ou da pessoa que você já foi e ainda te empreende no mesmo lugar em que você está agora? Bom, meus queridos amigos, meu nome é Levi. Esse aqui foi um vídeo rápido. Eu queria trazer essa reflexão, que foi uma reflexão legal que eu pensei aqui. E eu acho que seria muito interessante trazer para vocês. Estou testando alguns formatos novos, por exemplo, mas claro que esse aqui foi um caso que eu tive que usar o meu celular e não minha câmera. Mas se você curtiu,
comenta, compartilha, curta também. Cara, é muito importante que você não mantenha esse conhecimento aqui só com você, mas que mande para outras pessoas que também precisam, às vezes, ouvir o que você ouviu aqui. E, como eu sempre digo, meus queridos amigos, não complique, comunique.